regra do quociente. Então, seja f de x igual a g de x sobre h de x. Então, a derivada de f é igual. Vou dizer como é que eu gosto de expressar, tá? Derivada da primeira pela segunda menos a primeira pela derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Derivada da primeira pela segunda menos a primeira pela derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Claro que eu estou chamando de primeira função a que aparece aqui no numerador e segunda função a que aparece no denominador. Essa regra ela é fácil de lembrar se você lembrar da regra do produto. Porque veja, na regra do produto nós temos, né? Se f é g vezes h, nós temos que a derivada de f é a derivada de g, derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Na regra do quociente, a gente troca o mais pelo menos e divide tudo pelo quadrado da segunda. Tá? Eu penso que isso ajuda a lembrar a regra, porque de fato você precisa memorizar. Tá? Você não vai andar com essa regra escrita num papel. Então, ou seja lá onde for. Então, realmente você precisa memorizar. Vamos à demonstração. A demonstração dessa regra é um pouquinho mais trabalhosa que a demonstração da regra do produto. Porém, tendo já a gente feito a demonstração da regra do produto, ela se torna até mais simples, porque a gente já conhece o caminho, vamos dizer assim, certo? Então vamos lá. F' de x é o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, que é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, f de x é g de x sobre h de x. F de x mais ΔX é g de x mais ΔX sobre h de x mais ΔX, certo? Menos f de x menos g de x sobre h de x. Tudo sobre ΔX. Então, isso é o limite quando ΔX tende a zero. Vamos fazer uma pequena manipulação aqui. Vou escrever 1 sobre ΔX vezes isso aqui, tá? Só que aqui a gente vai manipular como a gente manipula frações numéricas. Vou multiplicar aqui os denominadores. Então, fica h de x mais ΔX vezes h de x. Aí, como fica aqui? Fica g de x mais ΔX h de x menos g de x h de x mais ΔX. Certo? Veja, basta você... Se você quiser voltar aqui, ó, vamos dividir separadamente esses dois termos por esse denominador. Obtemos aqui, ó, g de x mais ΔX sobre h de x mais ΔX, certo? E dividindo agora esse segundo termo, h de x mais ΔX por h de x mais ΔX dá 1, ficamos com g de x sobre h de x, certo? Então está correto isso aqui. Continuando, nós temos
É interessante observar que a gente já pode aqui nesse ponto separar esse limite como um produto de dois limites, tá? Vejam só, fica limite quando ΔX tende a zero de 1 sobre esse produto aqui, ó, h de x mais ΔX vezes h de x, vezes o limite quando ΔX tende a zero de g de x mais ΔX, h de x, menos g de x, h de x mais ΔX, tudo sobre ΔX. Veja, acompanha aqui o que foi feito. Nós estamos pegando aqui essa expressão como um todo e reescrevendo como um produto. Que produto? 1 sobre h de x mais ΔX, h de x, certo? Isso aqui, ó, vezes todo o resto. Esse numerador aqui dividido por ΔX, certo? E aí aplicando uma propriedade básica de limites, que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Por que a gente faz isso? Porque esse primeiro limite aqui, ó, já é super fácil. Quando ΔX tende a zero, isso aqui tende a h de x vezes h de x, ou seja, 1 sobre h de x ao quadrado. Certo? E aí a gente repete esse limite aqui. Vezes o limite quando ΔX tende a zero dessa função aqui de ΔX, tá? Mas nesse ponto é que a gente vai fazer o tipo de manipulação que a gente fez quando a gente demonstrou a regra do produto. Porque a gente quer que apareça aqui, certo? A gente vai tentar fazer aparecer, supondo que a gente não conhece esse resultado, a derivada de g e a derivada de h, tá? E aí você lembra, né? Lembra lá, quando a gente demonstrou a regra do produto. Derivada de g é o limite quando ΔX tende a zero de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX, certo? E a derivada de h é igual ao limite quando ΔX tende a zero de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Pois bem, a gente quer que de alguma maneira, a partir dessa expressão aqui, a gente obtenha essas duas expressões. Pelo menos a gente tenta ir nessa direção, certo? E aí qual é a ideia? Fazer o tipo de manipulação que a gente fez quando a gente demonstrou a regra do produto. A gente quer forçar a aparecer aqui, ó, o g de x mais ΔX menos o g de x. O que é que a gente faz para isso acontecer? A gente põe aqui, ó, g de x mais ΔX h de x, tá? Aí a gente põe menos g de x h de x, porque a gente fazendo isso, a gente vai poder botar então o h de x em evidência, e aí a gente vai obter g de x mais ΔX menos g de x, que aparece aqui. Mas, ao fazermos isso, temos que compensar, porque não podemos alterar
desse jeito a expressão, certo? Então a gente compensa escrevendo aqui mais g de x, h de x. Porque aí isso aqui dá zero, tá? E conclui escrevendo aqui o que falta. Menos g de x. Vou ter que apagar aqui para ter espaço. Menos g de x, h de x mais delta x, certo? Tudo isso sobre delta x, certo? Observe que essa parte aqui em azul é zero e aí a gente recupera, fazendo esse cancelamento aqui, a expressão anterior. Mas agora, o que é que nós temos? 1 sobre h de x ao quadrado vezes o limite quando Δx tende a zero. Então vamos lá, né? Vamos pôr aqui o h de x em evidência. A gente fica com g de x mais Δx menos g de x vezes h de x, certo? E agora a gente pode colocar esse g de x aqui em evidência e de presente a gente ganha já essa segunda diferença aqui, ó, h de x mais Δx menos h de x, certo? Só que a gente vai fazer de uma maneira esperta, porque a gente não quer h de x menos h de x mais Δx, e sim o oposto. Então a gente vai colocar aqui um menos, vai pôr aqui o g de x, e aqui, com esse menos, a gente pode escrever h de x mais Δx menos h de x, concorda? Porque compare. Compare não, observe. Menos g de x, h de x mais Δx, ok. Mais g de x, h de x, ok. Bom, tudo isso dividido por Δx, mas já vamos ganhar tempo dividindo separadamente aqui este termo e este. E aí a gente põe aqui um par de chaves, porque é o limite disso tudo, né? Quando Δx tende a zero. Ok, então veja. Apareceram as expressões que a gente estava desejando, né? Essas duas aqui, ó. Esta, que está aqui, e esta, que está aqui, certo? Deixa eu copiar aqui para a gente continuar. Vou continuar na próxima página aqui. Vou limpar aqui. Ok. Então, continuando, nós temos 1 sobre h de x ao quadrado, ok? Aí agora vamos aplicar novamente propriedades básicas de limites. Primeiro, limite da soma. Isso aqui é um caso particular de soma, né? É igual à soma dos limites e quando formos calcular o limite desta primeira função, a gente já pode usar a propriedade de que o limite do produto é igual ao produto dos limites, tá? Vamos fazer isso de uma vez para a gente ganhar tempo. Então fica limite quando Δx tende a zero
de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX vezes o limite de h de x quando ΔX tende a zero menos o limite retomando aqui, menos o limite aqui de g de x quando ΔX tende a zero vezes o limite de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero, certo? Bom, esse primeiro limite é a derivada de g, g' de x. Esse aqui é simples, né? Não envolve ΔX. Então, quando ΔX tende a zero, permanece h de x. Aqui, a mesma coisa. Quando ΔX tende a zero, permanece g de x. E aqui nós temos a derivada de h de x. E aí, no final, nós temos derivada de g vezes h menos g vezes a derivada de h sobre o quadrado de h de x, o que conclui a demonstração. Então, como eu disse, né, um pouquinho mais trabalhosa, mas o ponto crucial, né, que exige uma sacada na demonstração é esse aqui, de introduzir essa soma aqui, que é igual a zero, mas isso a gente já tinha feito na demonstração da regra do produto. Então, nesse sentido, se a gente já entendeu como faz a demonstração da regra do produto, eu considero mais simples a demonstração da regra do quociente. Para finalizar, vamos ver um exemplo. Seja f de x igual a x2 menos 9 sobre x menos 3. Vamos calcular a derivada dessa função pela aplicação da regra do quociente. Derivada da primeira, vou fazer no ritmo que a gente faz, tá? Assim, da forma que a gente faz da maneira usual, tá? Então, aqui é a primeira função, aqui é a segunda. A gente escreve a derivada da primeira, que é 2x, concordam? Pela segunda, x menos 3, menos a primeira, x2 menos 9, pela derivada da segunda, que aqui é 1, sobre o quadrado da segunda, x menos 3 ao quadrado. Isso dá. Tem mais de uma forma da gente simplificar aqui, tá? Mas vamos fazer da maneira, a gente diz por força bruta mesmo. Vamos multiplicar tudo aqui e vamos ver no que dá. Fica 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x, menos x2, mais 9, sobre, vamos elevar isso aqui ao quadrado, x2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x, mais quadrado do segundo, 9. Perceba que dois x2 menos x2 dá x2, certo? Então a gente pode trocar aqui esses dois termos por x2. Então a gente fica com x2 menos 6x mais 9,
sobre x2 menos 6x mais 9. Isso aqui é 1. Ou seja, essa função tem uma derivada f' de x igual a 1, simplesmente. A escolha dessa função foi proposital porque a gente quer ver se a gente chega ao mesmo resultado sem a aplicação da regra do produto. Nem sempre é possível, mas nesse caso é. Por quê? Porque antes de derivar, a gente pode reescrever essa função dessa forma aqui. Ó. Você lembra que x2 menos 9 pode ser expresso como x mais 3 vezes x menos 3. E aí, para x diferente de 3, nós podemos dividir x menos 3 por x menos 3, né? E aí a gente fica com x mais 3. Tá? Claro que para x diferente de 3. Da mesma forma que esse resultado aqui também vale para x diferente de 3. Por quê? Porque para x igual a 3, a própria função aqui inicial tem um problema, né? Ficaríamos com 0 sobre 0. Então, este resultado também, esta derivada é igual a 1 para x diferente de 3. Pois bem, voltando, qual é a nossa estratégia aqui? Simplificar a expressão que define a função antes de derivá-la. O que quase sempre é o melhor caminho, certo? Feito isso, nós temos que f' de x é a derivada de x mais 3, que é 1, mais para x diferente de 3, certo? E é claro, deu o mesmo resultado. Então, novamente, esse exemplo aparentemente não é uma boa propaganda da regra do quociente, porque foi muito mais fácil seguir esse caminho aqui, mas quando você tem determinadas funções, como f de x, vamos dar um outro exemplo aqui, x sobre cosseno de x. Aí não tem jeito, você tem que aplicar a regra do quociente, não tem como simplificar isso aqui, tá certo? Bom, é isso. E até a próxima.